Muito bem, muito bem. Vamos então, pessoal, iniciar esta aula de hoje do nosso curso de escatologia. Temos progredido aí, graças a Deus. E hoje, então, é a nossa terceira aula do tema escatologia. E a nossa intenção nesta aula é introduzir o sermão escatológico de Jesus. Então, vejam aí, sermão escatológico de Jesus 1, porque nós vamos ter que dividi-lo em várias partes. Esse sermão nós encontramos em Marcos 13, Lucas 21 e Mateus 24. Ok? Então vamos lá. Primeiramente, pessoal, eu fiquei devendo para vocês este assunto, arrebatamento pré-ira e também arrebatamento parcial. Vamos entender esse gráfico aí, dando uma olhadinha então no que seria esse arrebatamento pré-ira. Então eu procurei destacar em cores para vocês verem, entenderem esse gráfico que está em inglês, tá? Eu preferi deixar como estava e apenas fiz minhas adaptações aí no gráfico, ok? Essa ideia de arrebatamento pré-ira, ele nasceu aqui bem recente, por volta de 1990, com o livro A Ira do Pré-Arrebatamento da Igreja, de Marvin Rosenthal. Então, nesse livro, ele trata desse assunto, é algo interessante de ser analisado. Então, aqui você já vai ter o quê? Uma quarta linha de interpretação, uma quarta escola de interpretação a respeito do arrebatamento da igreja. Nós já vimos o arrebatamento, ou seja, os pré-tribulacionistas, né, que creem que o arrebatamento é antes da grande tribulação, os midi-tribulacionistas que creem que o arrebatamento é no meio da grande tribulação, e os pós-tribulacionistas que creem que o arrebatamento é depois da grande tribulação. Mas aqui, então, nós vamos ver mais uma linha de pensamento, mais uma escola de interpretação a respeito do arrebatamento da igreja, que é, então, o arrebatamento pré-ira. Então, vejam lá, primeiro, se vocês observarem essa faixa de reta, esse segmento de reta, localizem o ponto vermelho, né? Esse ponto vermelho seria o quê? A metade dos 7 anos da grande tribulação, tá? Então, essa corrente que pensa, que analisa, que interpreta o arrebatamento pré-ira, eles creem num período de 7 anos também da grande tribulação. O ponto vermelho, então, na reta preta, aí no segmento de reta preta, é o meio da grande tribulação. Então, veja à esquerda aí, você vai ver 3 anos e meio, tá? Os primeiros 3 anos e meio. Aí tem o ponto mediano aí, o ponto médio. E na segunda parte, então, dos 3 anos e meio da grande tribulação. Muito bem. Agora vejam aí, eu escrevi em vermelho, procurei traduzir no pé da letra, início das dores de parto. Então, essa escola de pensamento, de interpretação do arrebatamento pré-ira, eles entendem que o princípio das dores, né, que estaria aqui nessa primeira porção dos 7 anos, na primeira metade dos 7 anos, ou seja, nos primeiros 3 anos e meio, seria o período que Jesus chama de princípio das dores. Muito bem. Aí, veja só, segundo estudos feitos ali nas 70 semanas de Daniel, eles vão interpretar que vai ocorrer no meio, então aqui no ponto vermelho, ok? No meio da grande tribulação, vamos ter a revelação do anticristo. Então, eu circulei, ou melhor, eu quadriculei em vermelho, revelação do anticristo, aí está em inglês. Depois, abominação desoladora. Então, veja só, anticristo, aí uma setinha preta descendo para o outro quadriculado vermelho. Nós temos a abominação desoladora, ok? Que na interpretação dessa corrente, esse abominador seria o próprio anticristo, e toda abominação, ela tem
ela tem como consequência a desolação. Por isso que é a abominação desoladora. O que significa isso? Que quando nós analisamos, por exemplo, outros protótipos de anticristos que nós tivemos na história, lá em 158 a.C., nós tivemos o Antíoco Epifânio. Você já deve ter visto, eu acho que eu já citei sobre ele. Antíoco Epifânio, ele invadiu Jerusalém e ele fez uma abominação no templo quando ele sacrificou um porco no altar do Santo dos Santos. Então, veja, é uma abominação, mas a abominação ela é seguida de desolação. A desolação, na verdade, é a destruição. Então, isso aconteceu lá no ano 158 a.C. Depois nós vamos ter no ano 70 depois de Cristo, com o general Tito e o seu exército romano, né, o Império Romano, invade Jerusalém no ano 70, destrói o templo e destrói a cidade. Então, também essa profecia, segundo alguns teólogos, coube nessa situação no ano 70. Então, sempre tem uma abominação do templo, seguida da desolação. A desolação é a destruição. Então, os judeus já sofreram muito até aqui na história, né? E aqui, segundo algumas linhas teológicas, nós teremos um terceiro anticristo. Na verdade, todas as correntes escatológicas creem nesse terceiro anticristo. Então, o primeiro foi Antíoco Epifânio, o segundo foi General Tito, ou seja, o exército romano, no ano 70, e haverá o grande anticristo, que vai se revelar, então, na metade da grande tribulação. Então, ele vai vir, né, para abominar, para realizar a abominação e a desolação. Porém, aqui, as correntes escatológicas, elas se dividem, né? Alguns vão crer que essa abominação desoladora do anticristo, que está por vir, é futuro, então, esse anticristo escatológico, virá sobre Israel, ou seja, Israel sim passaria ou passará pela grande tribulação, assim como Israel passou lá no ano 158, passou no ano 70, e agora passará também por essa nova abominação desoladora que ocorrerá no futuro. Então, alguns creem nessa possibilidade de apenas Israel passar pela grande tribulação. Por isso, a ideia do pré-tribulacionismo, que a igreja, então, seria arrebatada antes da grande tribulação. Então, tem essa ideia, ok? Muito bem. Mas aqui, o que nós vamos ter nessa ideia do arrebatamento pré-ira? No meio da grande tribulação, contados 3 anos e meio, haveria então a revelação ou a manifestação do anticristo escatológico, tá? Que viria então para assolar, para abominar o templo. Para que isso aconteça, o terceiro templo precisaria ser reerguido, ok? Ou construído. Nós vamos estar falando durante o sermão escatológico de Jesus a respeito do terceiro templo. Agora, um pouquinho à direita, nós vamos ver aí circulado em verde a revelação de Jesus Cristo, ou a manifestação de Jesus Cristo. Aí descendo a setinha preta, nós temos a ressurreição e o arrebatamento. Ressurreição, então, daqueles que morreram em Cristo, conforme Paulo fala aos Tessalonicenses e também na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Então, nós temos a ressurreição, os mortos ressuscitarão primeiro, ok? E depois nós temos o arrebatamento da igreja. Então, nós temos novamente aqui, circulado em verde, Jesus, a sua manifestação na segunda vinda, ressurreição dos que morreram em Cristo e, então, o arrebatamento, ok? Muito bem. Vejam agora essa interrogaçãozinha
vocês devem estar observando essa interrogação, e o autor aqui, né, que foi Alan Kirchner, que criou esse gráfico, debaixo da interrogação você tem Mateus 24:36, quando Jesus fala a respeito deste dia e hora, ninguém sabe, ou seja, a respeito da sua segunda vinda, tá? Nós vamos estudar isso também no sermão escatológico. Então, Jesus vai falar que a respeito do dia e hora, ninguém sabe, portanto, uma interrogação. Mas, dentro dessa linha de pensamento, o arrebatamento é pré-ira, por quê? Porque na segunda metade, ou aproximadamente na segunda metade da segunda metade, ou seja, voltando aqui nesta reta, dividida então pelo ponto vermelho, nós temos a primeira metade de 3 anos e meio, então à direita do ponto vermelho nós temos mais 3 anos e meio. Então veja, aqueles que creem no arrebatamento pré-ira, eles vão dizer que no período final aqui, ou do meio para frente, desta porção de 3 anos e meio da grande tribulação, a qualquer momento Jesus volta. Então seria a segunda vinda, seguida de arrebatamento. A igreja então seria arrebatada na segunda metade. Veja, isso não é mid-tribulacionismo. O MID crê que a igreja seria arrebatada no meio, então seria no ponto vermelho, ou seja, venceu os primeiros 3 anos e meio, Jesus voltaria. Isso é tribulacionismo. Agora veja, o pré-ira, o arrebatamento vai ocorrer a qualquer momento depois da segunda porção da grande tribulação, tá? Por isso a interrogação, que dia e hora ninguém sabe. Então, o que nós vamos ter aqui? Após o arrebatamento da igreja, aí eu representei em roxo, tá? O dia da ira do Senhor. O dia da ira do Senhor, que seria o período da ira mesmo, que seria lançada sobre a terra. E embaixo, então, do retângulo que eu circulei em roxo, você tem aí um pontilhado. Esse pontilhado seria o período de ira, ok? Que nós não sabemos quanto tempo duraria esse momento, esse período da ira do Senhor. Então, veja, por que pré-ira? Porque a igreja, nessa linha de pensamento, seria arrebatada antes da ira do Senhor, tá? Ok? E realmente isso nós vamos encontrar lá em Filipenses, Paulo dizendo que nós não fomos destinados para a ira, o que significa dizer que a igreja será, com certeza, isso podemos dizer com certeza, a igreja será arrebatada antes da ira do Senhor. Então, em qualquer que seja a corrente ou a interpretação correta, seja pré-tribulacionista, seja mid-tribulacionista, seja pós-tribulacionista, a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Então, este gráfico aqui é um gráfico que foi construído por Alan Kirchner para dar essa ideia graficamente, né, do arrebatamento pré-ira. Não significa que esse gráfico está correto. Vamos passar à frente para vocês entenderem um pouquinho melhor aqui, agora de uma forma mais limpa, mais fácil de entender, tá? Então, olha aí, o arrebatamento pré-ira, qual é o pensamento? Então, nós temos aqui a cruz de Cristo, representando a sua primeira vinda, ok? Inicia a era da igreja, e os 7 anos aqui, representando, então, a 70ª semana de Daniel, tá? Então, na teoria do arrebatamento pré-ira, a igreja vai ser arrebatada antes da ira. Então, volto a dizer aqui, então você tem desse tracejado, então nós temos igreja, localizem a igreja em vermelha, caminhando à direita você vai encontrar um tracejadinho. Esse tracejadinho seria o início da grande tribulação, tá? Aí veja só, tem 7 anos, considerando então 7 anos, no meio então
nós teríamos os 3 anos e meio cumprido. Aqui viria, então, o anticristo, a manifestação, o anticristo escatológico. E, então, veja lá, a setinha azul apontando para cima, segunda vinda mais arrebatamento. Aí, em preto, eu representei um período de ira. Então, a igreja sendo arrebatada antes da ira, por isso, pré-ira, ok? Agora, imagine que se nós jogássemos essa ira depois dos 7 anos, tá? Depois dos 7 anos. Se nós jogarmos a ira do Senhor depois dos 7 anos, porque há uma diferença também. Alguns dizem o seguinte, que o período de 7 anos será um período de muita tribulação, de grande tribulação. Porém, esse período é diferente do período chamado da ira do Senhor, do Senhor, do dia da sua ira. Então, se nós jogarmos esse retângulo preto da ira para depois dos 7 anos, tá? Aí, veja só, nós teríamos os pós-tribulacionistas acertando também, porque eles vão dizer o seguinte, que a igreja passaria pelos 7 anos, mas não passaria pela ira. É lógico, a ira não foi destinada para a igreja. Então, aqui é uma questão de posicionamento apenas, de ordem de acontecimentos, tá bom? Então, veja só, voltando a dizer, isso não tem tanta importância em relação à salvação do crente. Nós estamos estudando isso porque eu acho importante vocês, como alunos de teologia, terem uma noção de tudo isso. Então, esse arrebatamento pré-ira é uma quarta escola de interpretação a respeito da segunda vinda de Jesus. Muito bem, caminhando um pouquinho mais. Agora vamos falar, então, para encerrar essa parte, a questão do arrebatamento parcial. É um outro assunto que não é tratado, mas está crescendo muito no nosso meio e geralmente é o que a maioria dos crentes creem, no arrebatamento parcial. Por mais estranho que seja esse título, né? Muitos creem nessa forma de arrebatamento. Então, veja só, eu coloquei aqui em cima, arrebatamento parcial, vírgula, implica em ressurreição parcial. E aí eu fiz uma pergunta, isso é possível? Então, vamos entender aqui o arrebatamento parcial, que é uma outra forma de pensar, tá? Então, geralmente, os que creem no arrebatamento parcial, geralmente são os pré-tribulacionistas. Então, o que significa isso? Eles creem que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, tá? Então, veja lá, no gráfico, pré-tribulacionismo, aí você localizem aí 7 anos, localizaram 7 anos, esses 7 anos, então, são 7 anos da grande tribulação, tá? Muito bem. Os pré-tribulacionistas, geralmente, tá, associam os 7 anos com a grande tribulação, que seria o que? A ira do Senhor sobre a terra, tá? Então, veja lá, voltando, no arrebatamento parcial, o que eles creem? Que os fiéis, aqueles que anseiam fortemente a segunda vinda de Jesus, aqueles que permanecem fiéis, aqueles que estão buscando ao Senhor, aqueles que estão buscando uma vida de santidade, por causa dessa fidelidade, eles então seriam arrebatados. Porém, tá? Veja aqui embaixo, então em cima, no quadriculado vermelho, tá? Abaixo do arrebatamento parcial, temos o quê? Parte da igreja subindo. Olha aí, eu procurei uma imagem que pudesse representar isso. Parte da igreja subindo, porém aqui embaixo nós temos parte da igreja que não subiu. Aqueles que estão levantando a mão como que se dizendo, e eu? Né? Então, dentro dessa teoria do arrebatamento parcial, os crentes consagrados, aqueles que foram fiéis durante o período da era da igreja, eles buscaram a Deus, eles eram crentes prudentes, né? Inclusive
a parábola das 10 virgens, eles utilizam isso como base, ok? Então, esses foram arrebatados, porém, parte da igreja ficou. Então, parte da igreja que ficou, aqui embaixo, né? Aqui, vai, então, passar pela grande tribulação. Então, veja só, durante a grande tribulação, durante os 7 anos, o que nós teríamos? Tá? Os crentes, repetindo, os crentes que foram arrebatados, ou seja, parte da igreja, por isso parcial, parte da igreja arrebatada, durante os 7 anos vai estar no céu, que são as bodas do Cordeiro. É isso que nós temos aprendido, é isso que tem sido ensinado a nós, tá? Então, enquanto que parte da igreja foi arrebatada e está na bodas do Cordeiro, a outra parte está na terra, passando pela grande tribulação, que para muitos eles chamam de ira do Senhor. Tá? A ira seria de 7 anos. Tá? Porém, se você for estudar a fundo, você vai ver que tribulação é uma coisa, ira é outra. Né? O período da tribulação, na verdade, é o período em que o anticristo vai estar a ideia lá do abominação desoladora, né? O anticristo vai estar desolando aqueles que estão na terra. Agora, a ira já é a justiça de Deus se manifestando. Então, a grande tribulação é uma ação do anticristo, é lógico que debaixo da permissão de Deus, porque isso já está profetizado, porém, a ira seria o derramar, então, da ira de Deus, que você vai encontrar lá em Apocalipse, tá? Das trombetas, das taças, tal. Então, se parte da igreja ficou, depois do arrebatamento, o que nós vamos ter? Salvação dos judeus, porque eles creem nisso, que os judeus vão estar passando pela grande tribulação, e logo nesse período da grande tribulação o evangelho continuaria sendo pregado nesse pensamento, tá? Então, os judeus vão ser salvos, os judeus não messiânicos, né? Aqueles que não creram em Jesus até a segunda vinda, vão ser salvos nesse momento, mas a salvação dos que ficaram para a grande tribulação. Então, essa linha de pensamento é o que você vai encontrar nos filmes e nos livros daquele tema Deixados para Trás. E também nas novelas que vocês estão vendo por aí. Se vocês veem novelas, tem aquela ideia, então, de que a igreja foi arrebatada, parte dela, outra parte ficou. A parte que ficou, então, vai passar pela grande tribulação dentro dessa teoria. Muito bem. Então, o que aconteceria depois dos 7 anos? Segunda vinda de Jesus, com a igreja glorificada, ok? Muito bem. Mas iniciaria, então, o milênio, considerando o milênio literal aqui, nesta teoria, nós teríamos o milênio literal. Muito bem, e passando então, terminando a grande tribulação, o que nós teríamos? Judeus salvos, mas gentios salvos. Tá? Alguns morreram na grande tribulação. Esses que morreram na grande tribulação, por exemplo, é uma grande incógnita. Se eles morreram na grande tribulação, eles só vão poder ressuscitar depois do milênio, ou seja, na segunda ressurreição, segundo essa linha de pensamento. Então, veja, os crentes em Cristo, fiéis, ressuscitaram aqui antes da grande tribulação, subiram para o arrebatamento parcial e curtiram, né, viveram com Cristo ali aqueles 7 anos, as bodas de Cordeiro. Aqueles que não subiram, ou aqueles que não ressuscitaram, ficaram durante 7 anos aqui. Então, nós temos judeus salvos, vamos imaginar aqueles judeus que permaneceram vivos durante a grande tribulação. Então, nós vamos ter judeus salvos, mais gentios salvos, tá? E mais ímpios salvos, ímpios salvos não, e mais ímpios também aqui entrando no milênio. Então, veja, aqui torna-se difícil entender esse pensamento, por quê? Porque nós vamos ter a segunda vinda da igreja glorificada, ou seja, quem que viveria durante o milênio? Os crentes com corpos glorificados,
Porém, nós teríamos, durante o milênio, pessoas na Terra com os corpos comuns como os nossos. Por quê? Não foram glorificados. Eles passaram pela grande tribulação e entraram no milênio. Tá? Então, aqui fica difícil essa linha de pensamento. Tá? Por causa disso, já tem alguns pré-tribulacionistas que creem que durante o milênio, ou seja, pré-milenistas, né? Que durante o milênio a igreja ela vai governar, mas como regente, ou seja, ela vai participar da regência do governo de Cristo, né? No milênio, governo de justiça, porém não literalmente na terra. Então veja, vai se tornando uma grande confusão todas essas linhas de interpretação. Então falta o que? Muitas vezes substância. Agora, voltando aqui para essa frase inicial, arrebatamento parcial implica em ressurreição parcial. O que significa isso? Que se realmente a teoria do arrebatamento parcial for verdadeira, aqueles crentes em Cristo que morreram, tá? Imagina um crente em Cristo, pertencente da sua igreja, da minha igreja, que morreu hoje, porém, ele não foi um crente, vamos dizer assim, consagrado, um crente que buscou a santificação. Ele vivia na igreja, mas não tinha aquela experiência da salvação como nós tivemos, vamos supor, tá? Mas ele morreu. Então, veja, se o arrebatamento parcial é verdadeiro, nem todos os crentes vão ressuscitar na segunda vinda de Jesus. Estão entendendo o raciocínio? Então, se nós vamos dizer que parte da igreja não vai ser arrebatada, parte dos crentes que morreram com Cristo, entre aspas, também não serão arrebatados. Ou seja, não ressuscitarão. Agora veja, esses que não ressuscitaram, vão ressuscitar lá no final do milênio para a salvação? Não creio, porque veja, se eles não ressuscitaram na primeira ressurreição, tudo indica que eles não são salvos. Se eles não são salvos, por que aqueles que estão na igreja hoje e não estão consagrados, não foram arrebatados, por que esses vão ter uma segunda chance durante a grande tribulação? Então, o que acontece? Essa teoria do arrebatamento parcial, ela não é muito consistente. Então, o que nós entendemos? O que uma leitura mais completa da Bíblia nos ensina? Que os salvos vão ressuscitar e aqueles salvos que estiverem em vida vão ser glorificados. Então, primeiro os salvos, é isso que Paulo vai dizer, primeiro os mortos em Cristo, eles ressuscitarão primeiro, e nesse processo de ressurreição eles já terão corpos glorificados, e nós, o que estivermos vivos, e nós aqui que Paulo fala, ele vai incluir todos os crentes, ele não vai dizer, e nós os fiéis, tá? Ele vai dizer, e nós os crentes. E isso, eu não estou dizendo com isso que o crente pode viver uma vida desleixada porque ele tem a salvação garantida. Não é isso, não é isso. Eu estou dizendo o seguinte, que o mundo ele está dividido em salvos e não salvos. O que eu estou dizendo é o seguinte, os salvos em Cristo vão ressuscitar e receber o corpo glorificado na segunda vinda de Jesus, e os salvos em Cristo, em que estiverem vivos, também, num piscar de olhos, serão o quê? Transformados. Ocorrerá o quê? A glorificação. E aí, então, nós subiremos com Cristo, e esse é o processo do arrebatamento que Deus tem para os seus filhos. Então, Paulo, por exemplo, ele não vai falar da possibilidade do arrebatamento parcial. Então, o que significa dizer? Que se o arrebatamento parcial não é uma teoria válida,
significa dizer o seguinte, que a partir do momento em que houve o tocar da última trombeta, aqueles que não subiram, significa o seguinte, que eles não são salvos, ok? Se você crê na teoria do arrebatamento parcial, você vai pensar da seguinte forma, tocou a trombeta, eu não fui arrebatado. Qual a conclusão? Eu vou passar pela grande tribulação e não vou negar a Cristo para garantir a minha salvação. Só que aí seria uma outra forma de salvação. Vejam, não sei se vocês estão acompanhando o raciocínio. Eu estou dizendo o seguinte, que se o crente não foi arrebatado no momento do arrebatamento, e dentro dessa linha de pensamento viram 7 anos de grande tribulação, ele vai pensar, bom, então agora eu serei salvo como resultado das minhas obras, ou seja, eu vou produzir uma obra de fé durante os 7 anos, eu vou morrer por Cristo para alcançar a minha salvação. Não é consistente com a doutrina da justificação, da santificação, da glorificação. É isso que nós estamos dizendo. Portanto, pessoal, vale a pena estudar um pouquinho mais sobre o arrebatamento parcial, porém, volto a dizer, ele é muito inconsistente. Significa dizer que nem toda a igreja vai ser arrebatada. É estranho isso, porque veja, Jesus vem buscar uma noiva, tá? E lá em Efésios vai dizer que ele vem buscar uma noiva perfeita, imaculada, uma noiva sem defeito, ok? Essa é a igreja que vai ser arrebatada, tá? Agora, será que vai ficar uma outra parte de igreja que seriam os maculados, que seriam aqueles que não se enquadraram nesse padrão? Então, veja, nós não temos consistência para estabelecer a teoria do arrebatamento parcial como sendo um pensamento escatológico coerente. Nós não temos, porque Jesus vem arrebatar, ele vem buscar a sua igreja. Qual é a igreja que ele vem buscar? A igreja que ele está preparando, a igreja que está sendo santificada pelo poder do Espírito Santo, a igreja que foi redimida, foi justificada, foi santificada e que será glorificada. Então, veja, nessa ideia, o arrebatamento vai ser para a igreja. Não tem essa de ficar parte, não tem essa possibilidade biblicamente falando, tá bom? Ok, então essa eu creio que foi a primeira parte. Vamos para o nosso intervalo e logo, logo nós voltaremos para a segunda parte, quando nós vamos estar introduzindo, então, a questão do sermão escatológico de Jesus, tá bem? Então, agora nós vamos para o nosso intervalo e voltaremos logo, logo.